Dentro do Goff, especificamente, você tem a seguinte ideia. Dentro do Goff, você tem a ideia de que você tem um comando, que vai ter um método de execução, você tem um invoker, que é o cara que está eventualmente executando a chamada desses comandos, e fundamentalmente você tem lá no final um receiver, que é o cara onde esse comando está sendo afetado. Então, na prática, no padrão de projeto, na forma como o pessoal do Goff pensou, seria mais ou menos como se tivesse aqui, ó. Teria eventualmente uma classe chamada Bank Account, certo? Essa classe Bank Account seria uma classe que enfaticamente estaria com uma opção de estado, então eu teria aqui, eventualmente, por exemplo, um balance, certo? E essa classe com balance, basicamente teria aqui esse get e o set do balance aqui, que seria, digamos, se fosse um private desse cara aqui, e fundamentalmente o que você vai começar a assumir é que você teria uma classe de comandos para você dizer que você queria, por exemplo, você teria uma classe de depósito, deposit command, onde você teria, dentro do deposit command, um método de execução, e esse método de execução dentro da tua deposit command, potencialmente seria o cara que receberia contexto, né? E você poderia ter aqui, inclusive, um bank account como contexto, né? E você teria, enfaticamente, aqui esse bank account como contexto, esse cara aqui, eventualmente, você teria um parâmetro a mais aqui, que seria o valor que você iria depositar, e você, eventualmente, né, mandaria esse cara aqui para esse cara que teria um handle para um bank e bank account command, e você, enfaticamente, diria que esse cara implementaria e-bank account command, que, por sua vez, essa interface teria uma descrição dessa assinatura, né, onde você teria esse cara aqui potencializado, né, com um método de execução para poder indicar esse cara como sendo um cara de método. Então, tipo, esse cara estaria aqui, né, e aí você enfaticamente diria, né, que esse cara estava implementando, e aqui no handle, especificamente, você teria que você pegaria o comando e você executaria esse comando em cima de this. O ponto interessante aqui, senhores, é você, em termos de padrão comportamental, o que você passa a fazer é separar as operações de modificação, né? A grande ideia é que você separe as ações de modificação, o código de ações de modificação, e você teria aqui, para onde está o teu contexto, você teria um contexto ponto balance para incrementar o tamanho, né? O que você acabaria tendo aqui, enfaticamente, seria o desacoplamento entre as diversas operações que você gostaria de executar em cima de um contexto, mandando objetos de comando, né, ou materializando objetos de comando para poder, enfaticamente, executar as alterações de estado que você quer fazer aqui. O grande ponto interessante nesse cenário é que você poderia ter uma sequência de commands, né? Você poderia ter aqui, eventualmente, uma lista de comandos, né? Onde você poderia tranquilamente fazer uma lista dos comandos que você quer executar, e aí você começa a trabalhar com esse suporte de maneira síncrona, porque você recebe comandos e você tem uma entidade que recebe, um invoker, né, que manda comandos para esse cara aqui, e esse cara eventualmente encaminha ele para poder executar em cima desse objeto de baixo, né, objeto e instância concreta para você poder trabalhar. Então, a ideia básica do padrão command é você desacoplar a execução de um determinado comportamento da implementação concreta. Isso pode ser bem interessante, principalmente quando você está trabalhando com um contexto que envolva mais de um objeto. Então, por exemplo, você pode começar a pensar, por exemplo, numa transferência, né?
E essa transferência, você pode trabalhar com essa transferência citando a conta de entrada, a conta de saída e o valor de transferência. Você pode começar a modelar as suas operações, tirando essas operações de dentro dos teus objetos e começando a pensar nesses caras num contexto mais alto. E esse contexto mais alto, eventualmente, pode ser enfileirado.